Beleza? Bom, a gente vai tratar nessa semana um assunto que está já no poliedro 4, né? E eu costumo comentar com o pessoal o seguinte: o poliedro 4 não traz para a gente muitos conteúdos novos, né? Na verdade, ele traz conteúdos novos, por exemplo, a gente não falou de concordância, nem verbal, nem nominal, né? Porém, de uma maneira ou de outra, tudo que a gente vai falar aqui já foi abordado aí durante o ano. Então é a nossa oportunidade de relembrar muitos tópicos que a gente tratou de maneira dispersa. Então, por exemplo, lá no comecinho do ano, na primeira aula do ano, quando a gente ainda se via, né, a gente falou, por exemplo, sobre classes de palavras, né, sobre substantivos, seus satélites e tal. E uma das coisas mais básicas a respeito de classes de palavras é que os satélites do substantivo sempre concordam com o substantivo. O que isso quer dizer? Se o substantivo está no plural, os seus satélites estão no plural, né? Isso daí estava lá no comecinho do ano, só que a gente traz agora para o final do ano, é a nossa oportunidade de relembrar esses assuntos e muitas vezes juntar assuntos que a gente tratou aí em momentos diferentes do nosso ano, né? Na aula que vem a gente fala sobre concordância verbal, né? Hoje a gente vai começar sobre concordância nominal, que tem uma regra geral muito simples, mas que tem uns casos meio específicos aí que a gente engasga de vez em quando, né? Então, só para mostrar para vocês um exemplo de como que isso daqui pode gerar uma dúvida para gente, olha esse vídeo aqui. De andar vai incomodar a pessoa, entendeu? É isso que é muito ruim, que tipo assim, que tem pessoas, infelizmente, maus que fazem isso, entendeu? Existem maus, eles são maus. Eles são mal. Eles são maus. Acho que não tem. S, composto? Ó, Não composto tem plural. de mal. Eles são mal. Será? Não sei se eles são maus. Maus? Mal, né? Mal. Eles são mal. Tem pessoas mal. Pessoas mal? Olha que esquisito. Pessoas que não são do bem. Sim. Bom, perdeu para perceber que é um negócio que quando a gente está falando ali, tipo, pô, é estranho isso, não sei o que e tal, né? Bom, a questão aqui é a seguinte, do ponto de vista. Bom, então qual é a regra geral da concordância nominal? O que a gente está falando quando fala de concordância nominal? A gente está falando da relação entre o substantivo e seus satélites, né? E aí a gente tem que lembrar, quem que é satélite do substantivo? São 4 classes gramaticais, sempre essas 4. Adjetivos, artigos, pronomes e numerais, né? Basicamente, quando a gente fala de concordância nominal, a gente está dizendo o seguinte: o substantivo e seus satélites devem concordar, eles devem estar juntos em dois aspectos. Quais são esses dois aspectos? Gênero, né, masculino e feminino, e número, singular e plural, né? Então, se o substantivo que eu estou usando é masculino, os satélites ligados a ele devem vir no masculino. Se o substantivo estiver no plural, então os satélites ligados a ele devem vir no plural. Essa é a regrinha básica, isso não falha nunca. A gente só vai chamar a atenção aqui de alguns casos particulares em que, de repente, isso pode gerar alguma dúvida, né? Então, por exemplo, já vamos chamar a atenção aqui de um caso particular, que é esse daqui, ó. Quando eu tenho 2 substantivos e um adjetivo. Adjetivo, lembrando que é um dos satélites do substantivo, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, contos e lendas. 2 substantivos. E eu quero qualificar esses 2 substantivos por meio do adjetivo europeu. Quando isso acontece, eu tenho duas possibilidades. Percebam, eu posso colocar então contos e lendas europeus,
Fala, nossa, professor, que estranho, parece o caso lá das pessoas maus, né? Qual que é a ideia aqui do europeus? Eu estou usando na forma masculina porque a ideia estou marcando a concordância tanto com lendas quanto com contos. Qual é o problema? O problema é que a palavra contos é masculina, a palavra lendas é feminina. Então, se eu quero ligar a ambos, então lembro que na língua vai prevalecer a forma masculina. Essa é a ideia. Porém, existe uma outra opção, que é o seguinte: contos e lendas europeias. O que eu fiz aqui com europeias? Eu usei a forma feminina. Por quê? Porque agora eu estou concordando somente com o substantivo mais próximo. As duas possibilidades nesse contexto são possíveis. Eu posso fazer a concordância com ambos, e aí neste caso, intencionalmente, eu peguei um substantivo masculino e um feminino para a gente enxergar isso, e quando eu faço a concordância com ambos, eu deixo desse jeitinho. Ou eu posso fazer a concordância somente com o que está mais próximo. E aí, nesse caso, como o mais próximo é o substantivo lendas, que é feminino, ficou então a forma europeias, ok? Porém, nós temos um outro problema, que é o seguinte: isso daqui, esse primeiro caso que eu coloquei, ele está na ordem direta. A ordem direta, que é aquela mais comum para a gente, que é colocar... ordem direta. Que é colocar primeiro os substantivos e depois os adjetivos, né? Em inglês, por exemplo, a ordem é o contrário. Agora, em português, a gente também pode colocar o contrário. Então, por exemplo, eu coloquei aqui a mesma coisa, lendas e contos. Só que eu quero colocar o adjetivo antigo, mas eu quero colocar antes. Quando isso acontece, eu não vou ter duas opções igual ao que aconteceu aqui em cima. Eu só vou ter a opção de concordar com o mais próximo. E como o mais próximo é feminino, então tem que ser antigas, feminino e plural, né? Então lembrem-se disso. Na ordem direta, eu tenho duas possibilidades de concordância nesse contexto, de ter dois substantivos e um adjetivo. Na ordem inversa, que é o que aconteceu aqui no segundo caso, eu só tenho a possibilidade de concordância com o mais próximo, que no nosso caso aqui era feminino. Beleza? Essa é a primeira regrinha aí particular, bem particular, né, sobre esse problema. Segundo caso é o inverso. Quando eu tenho dois adjetivos e um substantivo. E aí, eu trouxe aqui para servir de exemplo para a gente um exercício que está no poliedro, está na página 10 do poliedro 4. Olha o que ele diz. A Alemanha supera a seleção francesa e brasileira e conquista a Copa. Olha, onde está essa ideia aqui de dois adjetivos e um substantivo? Francesa e brasileira são dois adjetivos e eles estão qualificando o substantivo seleção, né? Seleção aqui, ó, é um substantivo. Beleza. Olha a pergunta. Desconsiderando o nosso conhecimento de mundo, que interpretação poderíamos ter? Se a gente lê essa frase literalmente, sem considerar o que a gente sabe sobre futebol, sobre seleções de futebol e tudo mais, essa frase tem uma incoerência. Qual que é a incoerência gerada pela maneira como ela está formulada aí? Dá a impressão de que a Alemanha ganhou de uma seleção que engloba jogadores franceses e brasileiros, né? Então é uma seleção francesa e brasileira. Poderia até dizer uma seleção franco-brasileira. Ficaria até mais clara essa interpretação. Então, letra A do exercício está lá na página 10, tá? Já estou respondendo esse exercício para servir como exemplo desse probleminha aí que eu quero apontar para vocês. Então, letra A interpretação que pode ser feita é que a Alemanha enfrentou uma seleção conjunta de jogadores brasileiros e franceses. Agora, olha a letra B. A letra B é a que nos interessa real, né? Como que eu posso corrigir essa frase? E o enunciado ainda dá uma dica para a gente. Reescreva a manchete em duas versões, de modo a torná-la coerente. Em duas versões. Então, primeira versão, eu poderia dizer assim, ó. A Alemanha supera seleções francesa e brasileira.
Qual foi a opção, qual foi a correção que eu fiz aqui? Eu coloquei a palavra seleção no plural, né? E aí, francesa e brasileira no singular, porque corresponde uma seleção a cada nacionalidade. Essa é uma possibilidade de entender que, na verdade, a Alemanha venceu 2 jogos diferentes, né? Outra possibilidade de correção seria dizer o seguinte: a Alemanha supera a seleção francesa e a brasileira. Nessa opção, que também chega no mesmo lugar, resolve o problema aqui de incoerência, o que aconteceu? Eu coloquei aqui a seleção francesa e esse A é um artigo. E ele criou o pressuposto de que há uma palavrinha implícita, que há uma palavrinha escondida, que é justamente a palavra seleção. E por que eu pude esconder essa palavra? Porque ela foi citada antes. É um típico caso de elipse, né? E aí eu evito aquela incoerência da manchete original. Beleza? Bom, aí a gente chega na palavra problemática lá do Big Brother, né? Então, vamos voltar naquele caso lá. Olha de novo o vídeo. De andar vai incomodar a pessoa, entendeu? É isso que é muito ruim, que tipo assim, que tem pessoas, infelizmente, maus que fazem isso, entendeu? Existem maus, eles são maus. Eles são maus. Eles são maus. Acho que não tem. S, composto? Ó, Não composto tem plural. de mal. Eles são mal. Será? Não existe, eles são maus. Maus? Mal, né? Mal. Eles são mal. Tem pessoas mal. Pessoas mal? Olha que esquisito. Pessoas que não são do bem. Sim. Bom, então ela fala o seguinte: as pessoas. Existem pessoas maus, né? Bom, obviamente, né? Tá errado do ponto de vista gramatical. Ela própria ficou em dúvida ali, então como que é, né? Qual é o problema desta palavra? Aqui a gente tem um problema interessantíssimo que cai demais para a gente. É bem importante esse caso aqui. O problema é que a palavra mal, primeiro, ela tem 2 grafias diferentes, né? Esse é um assunto que a gente falou lá atrás, quando estava falando de advérbios, mas vale a pena a gente relembrar aqui. Ela tem 2 grafias diferentes, mal com L e mal com U, né? O problema é, dependendo da grafia que a palavra tem, ela pertence a classes gramaticais diferentes. E aqui a gente vai ter que relembrar algumas coisinhas lá do comecinho do ano. Se a palavra mal for redigida com L, ela é um advérbio. Certo? Ela é um advérbio, ou ela pode ser um substantivo. A gente vai ver esses 2 casos. Se a palavra mal é grafada com U, ela é um adjetivo. Tá, e daí? O que isso tem a ver com concordância? O problema é o seguinte: quando a gente fala de concordância nominal, a gente está falando da relação entre o substantivo e os seus satélites. Acontece que advérbio não é satélite de substantivo, né? Advérbio é uma palavra que é satélite de verbo, e um detalhe importantíssimo para a gente: advérbio é uma palavra invariável. Ela não tem masculino, feminino, singular e plural. Isso vale para todos os advérbios. Então, vamos relembrar. Vou deixar aqui o exemplo problemático, depois a gente volta a ele. Então, se eu digo para você assim: ele escreve mal. Veja, por que esse mal é com L? Porque é um satélite de um verbo. Se é satélite de verbo, é um advérbio. Ele é, portanto, invariável, né? Você pode fazer o teste aqui, ó. Passa essa frase para o plural, que é justamente a dúvida que a menina teve lá no Big Brother. Eles escrevem mal. Não muda, né? Ela escreve mal. É uma palavra que não muda, não tem masculino, feminino, singular e plural, é uma palavra fixa. O nosso problema aqui na aula de concordância ocorre
quando a palavra mal é um adjetivo. Aí sim ela é satélite de um substantivo. Que é exatamente o caso que ela deu aqui, ó. As pessoas maus, né? Na fala dela. Então vamos colocar aqui esse problema. Então ela fala assim: as pessoas maus. Eita, escrevi tudo errado. Espera aí que eu vou apagar, vamos fazer direito. As pessoas maus. E ela continua. Qual é o problema? Por que nesse caso estamos falando de um adjetivo? Porque, primeiro, é satélite de um substantivo, né? E se é satélite de um substantivo, é nesse caso um adjetivo, é variável. E o problema é que essa palavra tem, essa versão com U, essa tem masculino, feminino, singular e plural. Então, aqui, como a palavra pessoas é feminina, eu teria que usar a forma feminina de adjetivo, né? Então, ia ficar as pessoas más. É isso que ela pretendeu dizer. Se fosse, por exemplo, os participantes maus, aí sim, né? Os indivíduos maus, a pessoa má. Tem feminino e tem singular, né? Esse é o problema dessa palavra. O que eu quero que vocês atentem aqui é que, neste caso, ela realmente é invariável. Ela realmente não tem masculino, feminino, singular, plural, é fixa, beleza? Tem muitas questões em vestibular abordando aí o problema da palavra mal, e esse é um problema muito comum em redação, né? E aí vocês devem se lembrar daquela técnica para resolver esse tipo de problema na hora que você está lá escrevendo sua redação. Você não vai ficar pensando se é advérbio, se é adjetivo e tal. Então o jeito prático é bem e bom. Bem é o oposto de mal com L. Bom é o oposto de mal com U. E você pode funcionar, pode ver aqui, ó. Ele escreve bem. Então, se for mal, é com L. Agora, as pessoas boas, os indivíduos bons, né? Aí estamos falando de mal com U, tomando cuidado que mal com U só é masculino. Tem a forma feminina, tem a forma plural e assim por diante. Bom, outras palavras que têm um problema muito semelhante a esse aí da palavra mal são essas daqui, ó. Pouco, muito e bastante. Na verdade, o que eu queria focar aqui pra gente é o seguinte: o uso das palavras pouco e muito, a gente não tem muito problema, né? A gente usa segundo a convenção gramatical, segundo a regra gramatical, a gente não erra muito esses casos aqui. A que a gente erra é essa daqui. Então, qual que é o problema dessas palavras? Eu primeiro vou falar a respeito do pouco e do muito, e depois a gente estende essa explicação para o caso mais importante para a gente, que é o caso do bastante, né? Então, olha o que acontece. Eu digo assim, ele é muito inteligente, certo? E se eu digo assim, ele tem muito... vamos pegar assim, ó, muitas informações. Melhor. Ele tem muitas informações. Beleza. Em cada um dos casos aqui, a palavra muito, novamente, pertence a classes diferentes e, consequentemente, tem comportamentos diferentes. Qual que é o ponto? Ó, ele é muito inteligente. Esse muito aqui é um advérbio. Sendo essa palavra um advérbio, ela é invariável. Ela não tem masculino, feminino, singular, plural. Ela é uma palavrinha fixa. Esse é o ponto, né? Então, você pode até fazer um teste. Ela é muito inteligente. O muito não vai para o feminino, né? Se você passar para o plural, eles são muito inteligentes. Não muda, né? Agora, neste caso aqui, a palavra muito é um satélite da palavra informações. E perceba que ela está na forma feminina e plural, por quê? Porque o substantivo informações é um substantivo feminino e plural. Se eu trocar informações aqui por conhecimentos, ele tem muitos conhecimentos.
Ele tem muita cultura, né? Cultura feminino singular, muita feminino singular. Aí que está o ponto para a gente. A palavra pouco funciona igualzinho. Então a palavra pouco ficaria assim, ó. Ele é pouco inteligente. Se você passar essa frase para o feminino, ela é pouco inteligente. Não muda. Passe para o plural. Elas são pouco inteligentes. Não muda. Agora, se pouco estivesse neste contexto aqui, ele vai ter que concordar com a palavra da qual ele é satélite. Então ficaria: ele tem poucas informações. Tranquilo? Então é o mesmo, parecido o mesmo problema lá do mal com L e mal com U, porém lá no caso do mal com L e mal com U, a gente ainda tem grafias diferentes. Aqui não. Aqui o muito é exatamente do mesmo jeito, sendo ou não satélite do substantivo. Então, só que é a mesma palavra, porém com comportamentos diferentes. Qual é o problema da palavra bastante? O problema da palavra bastante é que ela não tem feminino e masculino, mas ela tem singular e plural. Então, olha bem, se eu digo para você assim, ó, ele tem muitas, vou colocar aqui, ó, muitas informações. Vou colocar novamente aqui para dar uma limpada. E se eu digo, ele é muito inteligente. Então, considerando ali os casos que a gente acabou de falar em cima, olha o que a gente tem. Esse muito aqui é invariável. Não tem flexão de gênero, de número, de nada. Este daqui é variável, certo? Isso vale para a palavra bastante também. A palavra bastante é um sinônimo perfeito da palavra muito. Portanto, olha o que ia acontecer. Se eu tivesse assim, ó, vou pegar de outra cor aqui. Opa, outra cor. Aqui, ó, ele é muito inteligente. Ele é bastante inteligente. Se o muito está no singular, o bastante fica no singular. Se eu passar a frase para o plural, ó, eles são muito inteligentes. Então, eles são bastante inteligentes. O nosso problema seria na frase de cima. Ele tem muitas informações. O muito está no plural? Então, se eu quiser substituir pelo bastante, o bastante tem que estar no plural. Por quê? Porque ele é satélite de uma palavra plural agora. Tá certo? Eu sei que pra gente soa meio estranho esse bastantes no plural, mas essa é a convenção dele, muito parecida com o caso do muito, idêntico ao caso do muito. Então, se você está em dúvida aí a respeito do uso da palavra bastante, substitua pelo muito. Se o muito estiver no plural, o bastante está também. Ok? E a gente chega aqui num caso particular também. Esse daqui, quando a gente fala de concordância nominal, na escola se dá uma ênfase bem grande a este caso aqui. Verbo ser mais adjetivo. Por exemplo, expressões do tipo é necessário, quando a gente começa a frase assim, é necessário, é proibido, é preciso, o que mais? É bom, é importante, né? Então, o que acontece com essas expressões? Eu vou colocar aqui duas frases e a gente vai trabalhar com elas. Se eu digo para você assim, ó, é proibido a entrada de estranhos. Esta frase, eu diria que ela está até um pouco visivelmente errada, né? Porque você vai perguntar assim, o que é proibido? Você vai procurar o sujeito. Você vai entender que o sujeito é isso daqui, ó, a entrada de estranhos, e o núcleo é entrada, é, portanto, uma palavra feminina, então o proibido teria que estar na sua forma feminina, né? Proibida a entrada de estranhos. Beleza. Então, essa é a parte fácil dessa história, né? Como entrada é o sujeito e é uma palavra feminina, então o proibido tem que acompanhar esse feminino, tá certo? Agora, tem a regrinha estranha pra gente.
que é justamente aquela que a gente se esquece. Se eu não tiver, veja, o núcleo aqui é a entrada. Se eu não tiver nenhum modificador, nenhum satélite do núcleo antes dele, o que vai acontecer? Ó, é proibido entrada de estranhos. Esta opção aqui também está certa. As duas estão agora, né? Ó, é proibida a entrada de estranhos, é proibido entrada de estranhos. O que a gramática diz? Se você colocar algum satélite antes do núcleo, deve-se marcar concordância nessas expressões aqui. É necessário, é proibido e assim por diante, né? Agora, se você não colocar nenhum modificador, nenhum satélite antes da palavra núcleo aqui, ele fica sempre numa forma impessoal, que é o masculino singular, né? Quer ver? Ó, vamos pegar um caso interessante. Quando eu falo para você assim, ó, escrever aqui, vamos ver se caso. Vou escrever aqui em cima, ó. Se eu digo para você assim, geleia de morango é bom. Sabe? Quase uma exclamação mesmo, né? Ó, geleia de morango é bom. Agora, se eu coloco assim, essa geleia de morango, perceba que a frase vai mudar. Essa geleia de morango é boa. Por quê? Porque agora eu não estou falando de geleia de morango no sentido genérico, né? Então, o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu aqui na entrada de estranhos. Veja, geleia de morango. Eu não coloquei modificador nenhum antes da palavra geleia. Consequentemente, o é bom, perceba que ficou no masculino singular, que seria considerado aí uma forma impessoal, uma forma neutra. No segundo caso, eu coloquei um modificador. Coloquei aqui um satélite, o essa. Consequentemente, faz-se a concordância, porque geleia é uma palavra feminina. Tá claro? Esse é um caso... não cai com uma frequência muito grande, mas é uma regrinha muito específica, muito pontual, que a gente acaba muitas vezes se esquecendo, né? E queria ir aqui então para o último caso, e aí eu quero fazer um exercício com vocês ainda aqui no vídeo sobre essa questão, que é este daqui, a palavra obrigado e a palavra obrigada, e daqui a pouquinho a gente vai estender para um problema um pouquinho maior. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né, que quando você vai fazer um agradecimento, né, você vai dizer obrigado por algo, obrigado por alguma coisa, você deve concordar com o gênero da pessoa que está falando, né? Então, se eu vou colocar assim, ó, obrigado, ele disse, né? Ou poderia dizer obrigada. E quem diria obrigada? Alguém do sexo feminino. Ela disse. Né? Beleza. Isso é o que diz a convenção gramatical. Agora, por que isso acontece? Tem uma razão interessante, né? Porque se você pensar bem, obrigado é uma palavra, é um verbo, é o verbo obrigar. O que isso tem a ver com a noção de agradecimento? A gente não pensa muito nessa questão, né? O ponto aqui é o seguinte... quando a gente pensa, inclusive, em outras línguas, em línguas latinas, existe a palavra grato, que a gente tem em português também, que deu em italiano grazie, que deu em espanhol gracias. Agora, em português tem esse obrigado, que é do verbo obrigar, porque, na verdade, isso era uma expressão muito mais extensa no português arcaico, que significava sinto-me obrigado a retribuir este favor. Agora, imagina que seja uma mulher que esteja falando isso. Sinto-me obrigada a retribuir este favor. Né? Essa é a ideia aí do uso da palavra obrigado. Agora vem a parte que é realmente estranha para a gente. E para isso, eu trouxe aqui um exercício da Escola da Aeronáutica. E ela diz para a gente assim, ó. Em relação à concordância nominal, assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente as lacunas. Então ela deu pra gente aqui, ó, o verbo o obrigado, ou obrigada, a gente não sabe, né? Diziam as moças em uníssono
para o professor de português após a aprovação do certame. Certame é disputa, né, do exame. São, parará, aí vem o adjetivo vergonhoso, né, e aí a nossa dúvida é se ele vem no masculino, no feminino, no singular, no plural, a fome e o desprezo. É, parará, paciência com candidatos recursivos. Eu quero colocar aqui necessário. Bom, todos eles aqui tocaram em casos particulares, né? Vou começar pelo caso do obrigado, que foi o último que a gente comentou aí no vídeo. Então, olha que interessante. Ele fala assim, diziam as moças. Se são as moças, estamos falando de feminino e de plural. E aqui vem a parte realmente estranha pra gente, né? Ó, obrigadas, diziam as moças. Eu sei que tem um problema aqui que eu já vou falar qual que é. Então, se é feminino plural, ou a pessoa que está falando, então eu tenho que fazer a concordância no feminino plural. É muito estranho, né? Isso pra gente. É lógico. Bom, depois eu vou falar uma coisa, deixa isso para depois. No segundo caso, bom, a gente já respondeu o exercício. Percebam que essa era a parte mais difícil desse exercício, justamente porque é a mais estranha pra gente, né? No segundo caso, olha bem, são vergonhosos a fome e o desprezo. Ah, professor, beleza. Ele colocou aqui, são vergonhosos. Por que no masculino plural? Esse é o caso mais fácil. Porque ele está dizendo que o que é vergonhoso são essas duas coisas, a fome e o desprezo. Ah, professor, mas lá atrás você falou que se o adjetivo vier antes, a concordância só se faz com o mais próximo, né? Lembra do caso lá de antigas lendas e contos, né? Você falou, olha, quando o adjetivo vem antes, só se faz a concordância com o substantivo mais próximo. Por que que nesse caso ele está fazendo com os dois? Essa é uma dúvida bem legítima. Por quê? Porque, na verdade, esse adjetivo vergonhoso que apareceu aqui, ele não deveria estar aí. Essa frase está invertida, não é? Essa frase na ordem direta é a fome e o desprezo são vergonhosos. Então, não se enquadra no mesmo caso que a gente tratou lá no comecinho da aula, porque esse adjetivo ele está numa posição que não é ele não está, como eu posso dizer, ele não está imediatamente ligado à fome e desprezo. Ele está ligado como um predicativo por meio de um verbo de ligação. Então, a frase só está invertida, né? Então, na prática, ele estaria depois. Tranquilo? Tá claro? Sim. Esse caso, quem quiser levantar isso daqui lá na aula interativa, fiquem à vontade. E o terceiro caso é um que a gente falou aí no finalzinho da aula também. Olha que interessante. É necessário paciência com candidatos recursivos. Você fala, professor, mas paciência é feminino, por que não é necessária? Porque não existe nenhum satélite antes de paciência. Porém, eu poderia ter dito assim, ó, é necessária muita paciência. Olha a mudança que eu fiz aqui. Como eu coloquei um satélite ligado à paciência antes dele, aí sim eu faço a concordância, uso do feminino. Portanto, letra A. É um exercício muito curtinho, aparentemente simples, mas que toca nos pontos aí de concordância meio chatinhos, né? E aí, eu vou colocar esse exercício novamente na aula interativa para quem quiser tirar dúvida, porque eu acho que deve ter ficado dúvidas aí sobre ele, mais alguns exercícios que a gente vai resolver juntos, tá bom? Gente, um beijo, até nossa aula interativa.